Salve Maria! Corpus Christi é uma das festas mais importantes da Igreja e teve sua origem na Idade Média, embora as fontes para a sustentação de sua grandiosidade seja bíblica, instituída pelo próprio Cristo. As festividades litúrgicas foram pouco a pouco sendo criadas ao longo da história. Algumas delas são o resultado de manifestações locais que aos poucos foram se espalhando por toda a Igreja, tornando-se uma celebração geral ou universal. Assim foi com a memória pelos fiéis defuntos, hoje comemorada em 2 de novembro. Quem a instituiu foi o abade beneditino do grandioso mosteiro de Cluny, Santo Odilo, que viveu de 961 a 1049, sendo tal celebração inicialmente rezada apenas nos mosteiros sob sua administração. Da mesma forma, a celebração de Corpus Christi foi uma manifestação local. Celebrada na quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade, a celebração relembra a última ceia, quando Cristo, reunido com seus apóstolos, se deu como alimento. A celebração da missa, além de ser um sacrifício, é também uma refeição. Cristo é o alimento, é o pão da vida, é a videira verdadeira, o pão e o vinho, seu corpo e seu sangue. Nos primórdios da Igreja, a difusão da consumação do corpo e sangue de Cristo foi incompreensível para muitos, que com isso propagaram a ideia de que os cristãos eram antropófagos. Não entendiam aqueles que difundiam tais ideias nefastas, muitas vezes, para confundir as pessoas do que realmente se tratava. É a comunhão plena de Cristo com sua Igreja. Todos se alimentam dele e, fortalecidos com seu amor, saem ao mundo alimentando a todos que padecem dos mais diversos males. Os cristãos, desde o início, sabiam que, como fala no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1407, a Eucaristia é o coração, o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e ação de graças. Há de se dizer que nos primeiros 1000 anos da história da Igreja não havia um culto específico para com a hóstia consagrada fora da missa. Claro, a reserva eucarística era conservada para a ministração dos sacramentos para com os doentes. Figura singular sobre isso é São Tarcísio, que, encarregado de levar a Eucaristia para um preso, foi perseguido, zombado e martirizado por ser cristão e acreditar que Jesus estava presente num pedaço de pão. Tornou-se, por isso, símbolo do zelo eucarístico e padroeiro dos acólitos, coroinhas e ancilas. A celebração de Corpus Christi teve grande contribuição de uma religiosa que teve a graça mística de visões singulares. Trata-se de Juliana de Montcornion, que viveu de 1193 a 1258, residente numa comunidade da Diocese de Liège, na Bélgica. Naquele mesmo país, agora, numa abadia em 1124, começou-se a cultuar a Eucaristia fora da missa numa exposição extraordinária diante dos fiéis. Outros elementos passaram a ser introduzidos tanto neste culto quanto na própria missa, como o soar de sinetas e a incensação. No século seguinte, o grande baluarte do pensamento cristão, Santo Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, compôs o poema que, desde então, na exposição do Santíssimo Sacramento, passou a ser entoado, o Tantum Ergo Sacramento, que em língua portuguesa cantamos solenemente, tão sublime sacramento. Fato extraordinário e deveras importante para o culto à Eucaristia foi o milagre de Bolsena. Disse que um sacerdote, durante a celebração da Santa Missa, na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, no momento da elevação da hóstia, percebeu que daquela hóstia começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Segundo se propagou na ocasião, o milagre foi uma resposta ao próprio sacerdote que mantinha em seu íntimo a dúvida sobre a presença real de Cristo na Eucaristia.
Rapidamente, o caso foi se espalhando por todos os lugares, sendo a solenidade de Corpus Christi introduzida no calendário litúrgico para toda a Igreja em 1264, por ordem do Papa Urbano IV, que viveu de 1195 a 1264. A celebração é soleníssima e, após a missa, o sacerdote sai em procissão com os fiéis a segurar o ostensório, instrumento surgido com o intuito de expor a hóstia consagrada. Símbolo muito ligado à festividade são os imensos tapetes confeccionados com serragem, musgos e pétalas de flores pelas principais ruas em torno da igreja, reconhecendo a dignidade da ocasião quando Deus caminha pelas nossas cidades, abençoando nossos lares, nossos trabalhos e nossas vidas. Cabe aqui lembrar que Carlo Acutis, que viveu de 1991 a 2006, o jovem beato do novo milênio, foi um entusiasta e grande propagador do culto ao Santíssimo Sacramento, organizando um blog no qual relatava os diversos milagres eucarísticos da história da Igreja.